Olá. Boa noite. Boa noite, Lisca. A gente viu que você foi conversar com o árbitro depois do final do jogo. O segundo tempo teve 6 minutos de acréscimo. Foi uma reclamação por isso? Foi, porque só na hora da expulsão do Cássio demorou 5 minutos, né? Eu costumo cronometrar quando acontece uma coisa dessas, né? E falamos pra ele, pro quarto árbitro, foi 5 minutos parado o jogo. Resumindo, ele deu 1 minuto de acréscimo no segundo tempo. E o Corinthians fez cera pra caramba, valorizou pra caramba qualquer bola, qualquer lateral, no mínimo 4 minutos, no mínimo. Como o jogo parou 5, mais 4 é 9. 5 parou, eu cronometrei. Vocês podem parar ali, ver e pegar. Então a reclamação foi essa. Mas a reclamação maior ainda é por trio de arbitragem lá do jogo do Ceará. Seu Leirson Bandeirinha e seu Leandro Voaden, parabéns. Primeiro gol do Corinthians lá, impedimento completo. Fez o gol da diferença, o gol da classificação. O jogo era para ter sido 2-2. 2-2, 2-1 lá, 1-0 aqui para nós, pênaltis. Eu já larguei o futebol gaúcho desde 2013 por causa da arbitragem. Não volto mais lá, não quero mais trabalhar lá, mas não adianta. Foi um trio gaúcho apitar lá no Ceará e olha o que aconteceu. Hoje o Ceará está eliminado pelo erro de arbitragem. Claríssimo. O Brasil inteiro viu, passou em tudo que é televisão. Aí hoje o juiz também me dá 1 minuto de acréscimo no jogo, num jogo desses aí. Então a reclamação é para os 2 trios de arbitragem. Para o de hoje, que nem foi tão decisivo, porque o tempo também não tinha garantia que nós íamos fazer o segundo, não tem como garantir. Mas o primeiro trio sim, porque o gol estava completamente impedido. E o Bandeirinha na linha não deu. E o seu Voaden também deixou, depois pede desculpa os dois na área técnica lá do Castelão. E agora? O que adiantou a sua desculpa, seu Leirson? Nada. O Ceará está eliminado com a ajuda da arbitragem. É lamentável. É isso que eu lamento. Você acredita que o seu time demorou para se encontrar, para acordar nessa partida quando foi mais agressivo só ali da metade para o final do segundo tempo? Não demorou nada não. O time, a estratégia era essa, né? Controlar o Corinthians, a gente sabe do ímpeto. Vou te dar um dado que você não sabe. A primeira vez na história que o Ceará ganha do Corinthians aqui na Arena Itaquera, na casa do Corinthians. O ano passado fazia 41 anos que o Ceará não ganhava do Corinthians quando nós ganhamos lá também. Então o time sabe que aqui é muito. 2 jogadores do Corinthians pagam todo o meu clube, todo o meu orçamento. É complicado. O Corinthians está a 13 jogos invictos. O Corinthians é um time muito assertivo, é um time muito competitivo. Então, se você dá espaço para eles, é o que eles querem. Eles jogam assim há muitos anos e nós não demos espaço, nós demos a bola para eles. E aí? O que aconteceu? Controlamos a partida o tempo inteiro, a não ser aquele lance do Cleison no início da partida, que ali sim a gente ainda estava se achando numa maneira nova de jogar, uma variação tática que a gente usou. Abrimos o Bueno do lado, o Bachola, trouxemos o Chico para pegar o Ralf, uma trinca bem forte de volantes no meio para controlar as penetrações por dentro, as combinações do Júnior Urso, do Love e do Fagner, que é o ponto alto do time do Corinthians hoje. E o time controlou muito bem, claro que não foi muito agressivo, mas fazia parte da estratégia na segunda parte do jogo, nós voltarmos à maneira que nós estamos mais acostumados, adiantar um pouco a marcação, foi o que a gente fez. Numa retomada de bola, a gente quase fez o gol, ainda teve o Cássio expulso. A partir daí crescemos mais na partida, fizemos o gol e merecíamos ter feito o segundo. O Walter entrou muito bem na partida, fez 2 defesas muito boas nos cantos, né? O Corinthians praticamente não deu um chute no gol no segundo tempo, não teve uma possibilidade. E acho que foi injusta, cara, pelo que foi os 2 jogos. Nós jogamos muito bem lá. Esse erro de arbitragem nos atrapalhou. E alguns gols que nós erramos, e hoje nós controlamos a partida o tempo inteiro, ganhamos e poderíamos ter feito os 2 que levaria para os pênaltis. Eu acho que a justiça maior seria essa, né, no confronto, uma decisão de pênaltis. Mas o futebol não tem justiça, é assim, são detalhes. Eles foram muito assertivos lá também. Dificilmente o Corinthians faz 3 gols num jogo, fora de casa, né? Mas eles fizeram, mérito deles também, né? Mérito do Jadson, que fez o terceiro, mérito do Wagner. Lá a mexida, né? O Wagner veio pro meio, já acabou fazendo gol na primeira bola. Eles têm um grande treinador, um grande plantel. Mas a gente está triste, lamenta muito, porque pelo que jogamos nos 2 jogos, na minha avaliação, não merecíamos essa eliminação. No jogo de ida, se permitir o jogo de volta, o Corinthians um pouco mais acomodado. Na sua visão, o Ceará mereceu passar? Queria saber como você trabalha essa motivação no seu time para não cair no comodismo, que talvez pode colocar tudo a perder. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Roger, porque aqui no Corinthians ele poderia acabar assim, né, perdendo as posições, mas preferiu rescindir, mudou de clube e hoje fez o gol.
verdade, né? Não, uma acomodação é preocupante, né? Você, por exemplo, eu comentei isso com meus jogadores agora, né? Nós ganhamos do Corinthians, jogamos um bom jogo, já temos uma decisão sábado contra o Náutico, que é um time teoricamente, né? Teoricamente mais acessível. Hoje disputa a Série C, bem diferente do Corinthians, mas é um adversário muito complicado, um adversário que está valorizando muito a competição. E se nós nos desmobilizarmos um pouquinho, nós vamos ter muitos problemas no sábado, né? Vou precisar variar o grupo, né? É nosso 23º jogo, faz 2 meses que eu jogo quarta e sábado, isso é muito complicado. Eu vi vocês todos, né? A imprensa toda exaltando ontem a atuação do Atlético Paranaense. Também acho, perfeito, vocês estão perfeitos, mas foi o 3º jogo do Atlético Paranaense do ano. 3º. Para jogar com aquela intensidade, você tem que ter pelo menos uma semana de treino para poder recuperar, preparar, intervir no próximo jogo. O calendário brasileiro está matando o futebol brasileiro. Você não consegue ter jogos de intensidade, os jogos caem de qualidade, o público fica chateado, vocês da imprensa cada vez criticam mais, mas não olham pela a causa principal do baixo nível muitas vezes dos jogos. É o calendário, você não consegue trabalhar. Os jogadores não são máquina para toda quarta e sábado dar o seu melhor. Né, mentalmente, não desprezar o adversário, tá focado, tá mobilizado. Isso é difícil, pro Carille também é difícil. Eles recém vieram de um jogo duro contra o Santos, eles já têm outro. Eles tinham uma vantagem considerável. Muitas vezes pode criar uma acomodação, mas eu acho que o que criou dificuldade pro Corinthians hoje foi a atuação do Ceará. De controlar eles o jogo inteiro, fazer essa variação tática que eu tenho certeza que ele não esperava no primeiro tempo. No segundo tempo mudar novamente taticamente, agredir mais, voltar para as 2 linhas de 4, jogar o Ricardinho por dentro com o Bueno, agredir depois Roger junto com o Bueno. Fernando Sobral entrou muito bem. Então tem que ter cuidado, mas realmente essa sequência, né? Ela muitas vezes te deixa estafado e muitas vezes estressado, né? E não consegue você dar o 100% na próxima partida. O que o torcedor do Ceará pode esperar do time no Brasileiro? Você viu hoje aí, né? Todo o Brasil viu hoje, né? O Ceará, o ano passado, pós-Copa, ficou em 7º colocado. Campanha de Libertadores, porque o segundo foi o Atlético Paranaense. O campeão da Sul-Americana nos daria a vaga como a 6ª colocação na pré-Libertadores. E hoje nós viemos aqui e quebramos um tabu histórico. O Ceará tem 104 anos, então fazia 104 anos que nós não ganhávamos, né, do Corinthians fora de casa. E nós estamos mostrando que nós podemos encarar qualquer adversário em qualquer circunstância. E o nosso objetivo esse ano é brigar do meio para frente da tabela e não começar tão mal como começamos o ano passado. As 9 primeiras rodadas, as 12 primeiras rodadas antes da Copa, comprometeu todo o nosso campeonato, mas muito por quê? Pela sequência. O ano passado era pior, nós jogávamos terça, quinta e domingo. O Nordeste tem que rever isso, porque depois quando vem jogar com o pessoal do Sul, é complicado. E nós não temos o poder de investimento que tem um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, um Inter, para ter 35 jogadores, ou do próprio Atlético Paranaense que tem 2 times. Um joga o estadual, o outro joga só Libertadores. Então nós temos que ter cuidado, temos que melhorar, cuidar essa reta final de estadual, Copa do Nordeste, porque precisamos iniciar bem esse ano o Campeonato Brasileiro. Então estou revezando jogadores, como todos os clubes, né? Claro que com um pouco mais de dificuldade, né? Até porque você não tem esse poder todo, né? Mas a estratégia nossa é essa e nós vamos trabalhar para isso e brigar na parte de cima da tabela, entre os 10, e o nosso grande sonho é, quem sabe, repetir as últimas 26 rodadas do ano passado e colocar o time na Libertadores.